Eu gostaria de dar um bom dia a todos, agradecer a presença, né, nessa nossa palestra do Departamento de Pediatria da FCM Unicamp, a palestra da professora doutora Adriana Gold Lopes Riceto, que é professora livre-docente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, cujo tema é desregulação imune, poliendocrinopatia e enteropatia ligada ao X, IPEX, e quadro IPEX-SIMRI, as contribuições para a compreensão da autoimunidade. Desde já agradeço à doutora Adriana pela aula. Muito bem. Então, bom dia a todos, agradeço o convite, é sempre uma honra participar dessas reuniões do departamento e espero contribuir aqui para a gente passar alguns momentos interessantes, né? É um tema, assim, a princípio parece muito complexo, eu não vou conseguir entender, mas foi feito isso para que todos entendam. Então, não é uma aula exclusivamente para imunologistas, mas para o pediatra e que vai se deparar com esses quadros em diferentes tipos de pacientes, tá? Então, assim, eu coloquei essa citação para a gente pensar um pouco que a vida é como um quebra-cabeça. Não, o importante não é ter todas as peças, mas colocá-las no lugar certo. Por que isso? Porque muito do que vamos falar aqui ainda está em construção, são conceitos em construção. Então, é um quebra-cabeça que está sendo construído. A gente não tem todas as peças, mas a gente está colocando as peças que nós temos nos lugares certos. Isso tem nos ajudado muito a entender a autoimunidade como um todo. Então, assim, o que nós vamos falar aqui não esgota de forma alguma esse assunto tão complexo quanto a autoimunidade, mas nos faz entender melhor, né? Que é uma coisa sempre nebulosa. Por que as pessoas têm doenças autoimunes? Então, nós vamos falar dessas condições, IPEX e IPEX-like, para começar a entender que hoje a gente tem conceitos que nos ajudam melhor a enfrentar essas doenças, né? Então, vamos começar falando desta doença IPEX, né, que é a sigla em inglês para imunodesregulação, poliendocrinopatia e enteropatia ligada ao X. Então, é uma doença que já está na plataforma OMIM, né, que é uma plataforma que reúne todas as doenças mendelianas, né, no homem, uma plataforma online, ela já tem um número, é o número 304790, e que hoje já se sabe que é decorrente da mutação de um gene, que é chamado FOXP3, e que está no cromossomo X, no braço curto, né? P de petit, braço curto do cromossomo X. Então, hoje a gente já sabe bastante coisa dela, mas como é que será que a gente chegou a esse conhecimento todo, né? Resumido assim em uma frase. Então, hoje a gente sabe que a doença IPEX, o que que é? Uma doença de caráter imunológico, ela tem uma herança recessiva ligada ao X. Então, para os alunos, os residentes, lembrar que as doenças ligadas ao X são aquelas transmitidas, né, a herança materna, né? E porque um menino recebe o X da mãe e o Y do pai. Então, quando ele tem um único X, esse X veio da mãe, né? Ela se caracteriza por uma diarreia grave, uma enteropatia, e também pela associação de doenças autoimunes variadas e de início precoce. Os pacientes apresentam também dermatite, uma lesão como este bebê apresenta aqui nessas figuras, né? E é uma doença potencialmente fatal nos primeiros 2 anos de vida. O tratamento é com imunossupressão pesada e tratamento com transplante de células hematopoéticas. Ela foi descrita pela primeira vez por esses autores aqui, Powell et al., em 1982. Então, é uma doença que ela é conhecida, assim como essa doença, recente até, né? 1982. Então, neste artigo aqui, que foi o primeiro artigo que se falou desta síndrome, ela não era chamada de IPEX, ele classificou assim como uma síndrome ligada ao X, com diarreia, poliendocrinopatia e infecções fatais na infância. Então, nesse artigo, ele descreveu 8 indivíduos do sexo masculino, pertencentes a 3 gerações diferentes da mesma família, e esses indivíduos, eles apresentavam diferentes combinações de sintomas, diarreia intratável, diabetes mellitus tipo 1, doença tiroidiana, plaquetopenia, anemia hemolítica, eczema, infecções graves,
Dos 8 que ele descreveu, 6 faleceram antes dos 10 anos de idade, e na mesma família havia relato de óbitos de outros 11 meninos por causas variadas. Então, era uma família onde a mortalidade masculina de meninos era muito alta, né? Por isso, os autores inferiram, deve haver alguma doença genética nesta família que se apresenta da forma como a gente está descrevendo aqui. Aí se passaram 2 décadas seguintes, onde várias séries de casos semelhantes foram reportados. Uma série de casos ali, outra série de casos aqui, e somente no ano 2000 foi feita a definição molecular desta doença, o gene que estava envolvido nessa doença. E a partir de então, ela foi classificada inicialmente como uma imunodeficiência primária, hoje em dia ela é chamada como um erro inato da imunidade. Essa classificação internacional aqui é uma classificação que é feita a cada 2 anos, né? E na última classificação, aqui tem uma mais recente, que acabou de sair agora, tá? Mas a gente já tem mais de 400 erros inatos da imunidade descritos, entre eles esse, né? Que é do IPEX. Então, ela está na tabela 4, doenças de desregulação imune, no subgrupo dos defeitos das células Treg. Então, desde a primeira descrição, lá em 1982 até agora, a gente já dá um outro nome para ela, né? Então, daquela síndrome ligada ao X, agora ela já tem um nome, tem um sobrenome e tem a causa. Onde que está o defeito? Na célula Treg, tá? Então, vamos falar um pouco sobre as células Treg, né? Então, para os alunos e os residentes, lembrar que as células T regulatórias, elas estão envolvidas, como o próprio nome diz, na regulação da resposta imunológica, né? Então, hoje se diz que as Treg-patias, ou seja, as doenças do linfócito T regulador, também são chamados de distúrbios primários da regulação imunológica. E eles veem, o grupo de conhecimento sobre essas células tem ajudado bastante na compreensão dos fenômenos de autoimunidade. Existem outros fenômenos, outros defeitos que levam a doenças autoimunes, mas esses das Treg-patias têm ajudado a gente a entender, né, por que que isso acontece. Então, como é que a gente chegou a esse conhecimento? Então, primeiro, as pessoas precisavam entender que existiam linfócitos. Pasmem vocês, os alunos e os residentes, até metade do século passado não se sabia que existiam os linfócitos. Sabia que existiam células do sistema imune, mas os linfócitos, como eles são descritos hoje, a gente vai ver que houve um esforço muito grande para se chegar a esse conhecimento, né? Qual foi o papel do timo, né? O timo, o que ele tem a ver com o linfócito T? A noção de tolerância ao sistema imunológico a si mesmo, para não destruir a si mesmo, né? Então, tolerância ao self. Como que a gente identifica os linfócitos? Pela citometria de fluxo. Os residentes que passam conosco veem que a gente pede um exame, uma citometria de fluxo, uma imunofenotipagem dos linfócitos, né? Como que a gente chegou a esse conhecimento que existem doenças ligadas ao cromossomo X e a esse gene, né? E como que a gente entende que funciona a célula T regulatória? Então, vamos ver item por item para a gente ter uma noção de tudo isso. Então, existe uma linha do tempo, né? Hoje se sabe que os linfócitos, sejam eles T, B, os linfócitos, de uma forma geral, eles já existiam nos seres pré-históricos. Então, esse é um ser, um tubarão pré-histórico, né? O antecedente do tubarão moderno, de 400 milhões de anos atrás, que já se identificou genes presentes em linfócitos. Quando do aparecimento dos mamíferos na escala evolutiva, 200 milhões de anos, também eles tinham linfócitos já determinados por análises genéticas moleculares, E nós, como seres humanos, estamos aqui há bem menos tempo, 3 milhões e meio de anos, nós também, naquela época, já também tínhamos linfócitos, e nem sabíamos disso, mas eles sempre estiveram presentes na escala evolutiva, né? Porém, somente no século XX, na década de 1960, com a descoberta da função do timo, é que foram descritos 2 subconjuntos principais de linfócitos, os linfócitos T e B, e foram levantadas as primeiras noções de tolerância central.
Essa descobertas mais relevantes, né, foram feitas por este médico, é um médico francês que mora na Austrália, agora ele é vivo ainda, do professor Miller, que fez as primeiras publicações a respeito desse tema. Entretanto, vários outros cientistas já estavam se dedicando ao estudo dessas células, né? E foram, ao longo do tempo, acrescentando conhecimentos sobre esse grupo de células tão importantes para o nosso sistema imunológico. Alguns deles, ganharam o prêmio Nobel, até que se chega aqui a terapia do câncer a partir dos conhecimentos do funcionamento e da presença desses linfócitos no nosso sistema imunológico, tá? Então, contribuição são alguns, né? Tem muitos outros cientistas mais que contribuíram para os conhecimentos que a gente tem hoje. Então, olha só que engraçado, em 1970, essa é uma publicação que tem um esquema, assim, bem primário, né, dos ratinhos, e que fala pela primeira vez sobre as interações celulares e, não quer ficar, as interações celulares e a indução de tolerância ao próprio, e a noção de que existem linfócitos tímicos, linfócitos T, que são importantes para essa tolerância ao próprio, né? Mais tarde, na década de 80, depois na década de 90, se desenvolveu uma técnica que hoje a gente usa bastante, que é a citometria de fluxo, que vai separar os linfócitos totais aqui em diferentes subpopulações, utilizando anticorpos monoclonais e reagentes fluorescentes que vão se ligar a marcadores específicos de superfície, que são chamados CD, Cluster of Differentiation. Então, vocês às vezes ouvem falar assim, principalmente nos pacientes HIV, vamos dosar o CD4 e CD8. O que é o CD4 e CD8? É um linfócito T helper e um linfócito T citotóxico, que vem da população CD3, dos linfócitos T total, né? Então, esta técnica nos ajudou a enxergar pela primeira vez os linfócitos T e as suas subpopulações. Então, não existe só um tipo de linfócito T, existem subpopulações de linfócitos T, que é essa técnica que começou lá na década de 80 e que vem sendo aprimorada e utilizada cada vez mais, nos permite hoje enxergar subpopulações muito específicas, como da T regulatória. CD4 tem um marcador aqui que chama CD25, e tem outro marcador que chama FOXP3, que nós vamos falar mais na frente. Então, a gente conseguiu entender que esses linfócitos se dividem em T e B, e o T se divide em outras subpopulações, cada uma com seu papel específico, tá? Então, a partir dessas descobertas e do estudo de todos esses cientistas que se debruçaram sobre esse tema, hoje fica muito fácil da gente entender que o linfócito TCD4, que é o T helper, por exemplo, ele se divide ele mesmo em várias subpopulações. Então, vocês às vezes ouvem a gente dizer linfócito padrão TH1, linfócito padrão TH2, o que é isso? É um linfócito T, CD4, helper, que por estímulos específicos se diferenciou em uma ou outra ou em várias subpopulações, né? Então, o padrão TH2 é aquele que predomina nos pacientes alérgicos, atópicos. O padrão TH1 é aquele que predomina para a eliminação de vários tipos de antígenos, alérgenos. O linfócito T regulador, que é gerado para controlar a resposta dos outros, e assim vai indo. Então, é um sistema imune muito inteligente e que vai produzir o que a gente necessita para fazer uma resposta imunológica equilibrada e eficiente, tá? E aí, dentro conforme esse conhecimento foi sendo construído, começaram a aparecer artigos mostrando que algumas células elas estão relacionadas ao controle dessa resposta imune de modo a favorecer a tolerância ao próprio, né? Então, nesse artigo de 1995, foi a primeira vez que um grupo de cientistas japoneses falou sobre esse tema. Então, ele fala só
que a tolerância imunológica ao próprio, ao self, que impede a nossa autodestruição, ela é mantida pelas células T ativadas que expressam um marcador CD25 na sua superfície. E quando esse mecanismo, né, quando esse processo é quebrado, existem várias doenças autoimunes. Opa, temos aqui uma peça do nosso quebra-cabeça. Então, a gente já está entendendo que tem linfócito T, que o linfócito T está relacionado à tolerância ao próprio, e quando isso não funciona direito, a gente tem doenças autoimunes. Então, isso já é uma peça do nosso quebra-cabeça. A outra peça do nosso quebra-cabeça vem dizer assim: como é que descobriram que isso tem a ver com o cromossomo X, né? Então, no caso do IPEX especificamente, essa é uma história bem interessante. Então, esses dois aqui são dois cientistas casados, William e Liane Russell, que trabalhavam numa instalação americana para avaliar os efeitos da radioatividade lá na década de 50, quando se falava ainda muito de bomba atômica e tudo mais. Então, eles foram encarregados de construir um biotério de ratinhos e, em algum momento, testar nesses ratinhos os defeitos da radioatividade. E aí eles estavam lá fazendo seu biotério quando eles observaram que, de vez em quando, nasciam camundongos diferentes, né? Que apresentavam fenômenos autoimunes muito intensos. Um eritema muito intenso, uma diarreia muito intensa. E por que eles consideraram que eram autoimunes? Porque aquele lugar era um lugar extremamente controlado, então não seria possível ser secundário a uma infecção, por exemplo. Era um biotério completamente estéril, então se o rato estava doente, a doença via dele mesmo, né? Então esses camundongos, eles eram esquisitinhos, ó, tinha uma orelha meio redonda, tinha uma hipoplasia de mandíbula, um olhinho pequenininho, eles chamaram assim, o rato esfarrapado. Scurf mouse. De vez em quando nascia um rato esfarrapado lá e que tinha esses fenômenos autoimunes e morriam entre 21 e 28 dias de vida. E eles observaram que só morriam os machos, isso só acontecia com os camundonguinhos machos. Então, eles fizeram uma pergunta: será que esses camundongos tinham alguma mutação genética no cromossomo X, porque eles eram machos? E essa pergunta ficou no ar durante 50 anos, ó. 2001, pela primeira vez, foi descrito que nesses ratinhos, ó, nesses Scurf mouse, existia um gene que estava relacionada a uma doença fatal linfoproliferativa e autoimune, né? Tanto é que eles chamaram esta substância ou essa mutação de escurfina. Que nome feio, né? Era o nome que tinha na época, escurfina. Então, olha que recente, 2001 e 2003, que foram lá revisitar o ratinho e descobriram que tinha uma mutação que afetava o quê? As células T regulatórias. Tá? Então, hoje, a partir de tudo isso, a gente tem uma visualização melhor da célula T regulatória. Então, a gente vê que ela é muito complexa. Olha só o que ele tem. Tem esse marcador aqui, que a caracteriza como um linfócito T, que é o CD3. Tem um marcador outro aqui, que a caracteriza como célula T helper, que é o CD4, né? Tem uma outra molécula de superfície, que é o CD25, que a caracteriza como célula T regulatória, e tem uma proteína de sinalização intracelular, chamada de FOXP3, que somando tudo junto, que é um fator de transcrição, né, FOXP3, a gente fala assim, agora eu conheço a célula T regulatória, ela é CD3, CD4, CD25, FOXP3. Então, eu já conheço tudo isso, né? Então, hoje a gente sabe que ela é assim, mas foi difícil chegar até aqui, né? Precisou somar muito tempo, muito esforço e uma série de pecinhas no quebra-cabeça para a gente ter esta noção da célula T regulatória. Aí se começou a ver, eu falei, muito bonito, né? Tem a célula T regulatória, como que ela funciona?
A gente já sabia que ela era importante para a manutenção do sistema, do equilíbrio do sistema imunológico, né? Que ela agia na tolerância do próprio, agia também na supressão de respostas crônicas ou exageradas, né? E aí começou-se a verificar que existiam dois tipos de células T regulatórias: as responsáveis pela tolerância central e a responsável pela tolerância periférica. Então, do timo sai uma célula T regulatória, sim, prontinha. Então, a gente fala, esta daqui vem do timo, lá do centro, né? E já vem pronta, então ela está relacionada à tolerância central. Defeitos nessa célula, eles estão relacionados a doenças bem específicas, principalmente aquelas relacionadas ao gene AIRE. Depois a gente fala melhor sobre isso. E na tolerância periférica é assim, tá lá o linfócito TCD4, naive, né, virgem de qualquer tipo de estímulo, tá lá na circulação, de repente ele recebe um estímulo. E a partir desse estímulo, ele se diferencia em várias subpopulações, entre elas o P regulador, o T regulador periférico. Então, este que está na circulação e que é derivado de um linfócito TCD4, ele vai ser chamado de o linfócito T-reg, que faz a tolerância periférica, tá? Então, os dois trabalham para manter a tolerância ao próprio e controlar as respostas imunes, mas um vem direto do timo e outro vem a partir de um TCD4 que está na circulação periférica. Então, como é que eles agem, né, a célula TCD4? Como é que ela suprime tudo isso? Ela tem 4 mecanismos básicos de ação. Então, ela pode produzir citocinas que vão agir sobre outras células imunes ativadas para regular o seu funcionamento. Então, por exemplo, ela produz uma citocina chamada IL-10, né? Esse IL-10 vai agir num receptor de outras células, por exemplo, macrófagos ou outro linfócito, e vai causar um estímulo à inibição dessas células, né? Nós tivemos, o pessoal da gastro vai lembrar, 3 pacientes com doença inflamatória intestinal de início precoce com defeito do receptor de IL-10. Então, a célula T regulatória desses pacientes mandava IL-10 para eles, só que a IL-10 não conseguia fazer a sua função regulatória. Então, acontecia uma resposta inflamatória exagerada. Essas 3 crianças tiveram doença inflamatória intestinal de início precoce, foram submetidas a transplante de medula óssea e foram curadas, tá? Então, estou falando isso para exemplificar de que esse mecanismo, por produção de citocina específica da célula Treg, é muito potente e muito importante. Ela também tem algumas moléculas de superfície, onde ela se liga a outras moléculas, então é uma interação célula a célula, para inibir aquela célula ativada, como, por exemplo, através dessa molécula aqui, CTLA4, né? Nós temos também, a gastro acompanha com a gente um paciente em comum que tem uma mutação de CTLA4, então ele não consegue inibir as suas outras células imunes ativadas, também tem uma doença inflamatória intestinal de início precoce, bem mais leve, já é um adolescente, né? Mas ele tem esse defeito no Treg e, por conta disso, tem uma doença autoimune, uma enteropatia do sistema relacionado a uma Treg-patia, né? A célula Treg também pode produzir algumas granzimas, que são substâncias que vão fazer um buraquinho aqui na célula ativada e vão produzir a apoptose dessas células. E ela pode também competir por fatores de crescimento para células do sistema imunológico, né? Como, por exemplo, o IL-2. Então, pela somatória de todas essas ações, o Treg vai controlando, vai falando, olha, chega, já está ativo demais, não vai mais, porque senão você vai causar uma lesão ao self, Então, essa atividade do Treg, quando bem equilibrada, bem orquestrada, impede que, por exemplo, uma resposta a uma infecção gere uma doença autoimune específica, como, por exemplo, uma enteropatia, uma doença inflamatória intestinal, e outras doenças da tireoide, do pâncreas, dos rins e assim por diante, tá? Onde entra o FOXP3 nessa história, né?
Então, a célula Treg, para fazer tudo aquilo que a gente acabou de falar, ela precisa receber uma ordem, né? Está lá, ela precisa falar, como é que eu vou, é para funcionar? É para funcionar. Então, como é que ela faz isso? Através deste fator de transcrição, né, que é o FOXP3. Então, lembrar que os fatores de transcrição, eles começam assim, a célula recebe estímulos na sua superfície, são lidos por diferentes receptores. Esses estímulos ativam várias vias de sinalização intracitoplasmática até chegar ao fator de transcrição que entra no núcleo e lá vai causar repressão ou ativação de genes. Então, o FOXP3, que é um fator de transcrição, ele é muito importante para ativar a célula T regulatória. Precisa falar, agora vai, vamos lá, fazer competição, fazer granzima, produzir IL-10, né? Então, o FOXP3 é um fator aqui pivotal importante para a ativação da célula Treg em todas aquelas funções que a gente acabou de dizer, né? De tal forma que quando eu tenho mutações nesse fator de transcrição, FOXP3, eu tenho, óbvio, alterações tanto de número quanto em função das células T regulatórias, né? Das células T, das células B, porque elas interagem entre si. Então, a deficiência de FOXP3 vai agir sobre a célula T reguladora, mas também na função da célula T e na interação com a célula B. Então, é todo um ecossistema aqui que é afetado por uma mutação num único gene, tá? Na verdade, quando a gente fala de mutação no FOXP3, eu não estou falando de uma mutação só, não. Já foram descritas 321 variantes ou 321 mutações neste único gene. 184 delas já são consideradas patogênicas, associadas à doença. 18 são provavelmente patogênicas e 58 de significado incerto. Então, isso mostra que você ter uma mutação não significa que você vai ter uma doença, né? Então, existem mutações que não são patogênicas e que, sim, diferem da população em geral, mas existem outras mutações que são patogênicas, provocam doença. Então, é um gene bem comprido aqui, onde existem várias mutações já descritas, o que explica os diferentes fenótipos que os pacientes com mutações FOXP3 podem vir a apresentar, né? Então, quando a gente fala, é o menino, né, entre 1 mês e 1 ano de vida que tem enteropatia, diabetes, dermatite, a gente está falando da apresentação mais comum, mas existem várias outras combinações que a gente vai falar mais para frente. Ela pode se manifestar também um pouco mais tardiamente após o 1º ano de vida, né, entre 6% a 10% dos casos acontecem assim. E nesses pacientes mais tardios, ele pode ter uma diarreia mais leve, uma hepatite autoimune, uma nefropatia, entre outras manifestações, tá? Como é que eu faço para saber se o paciente tem IPEX ou não? Vou ver o quadro clínico. Então, menino, com enteropatia, com manifestações autoimunes precoces, e é um candidato a ser portador dessa mutação. Os exames laboratoriais, eles são, de alguma forma, bem inespecíficos. Então, o paciente pode ter aumento de IgE, eosinofilia, a biópsia do TGI, quando na presença de doença inflamatória intestinal, pode mostrar um infiltrado inflamatório com linfócitos e eosinófilos, pode ter atrofia de vilosidades, né? A diminuição de Treg pode estar presente ou não, pode ser um defeito só funcional e não numérico, né? Quando a gente faz o exoma ou genoma, aí a gente vai identificar se existem mutações. Existe uma questão relacionada aos autoanticorpos, né? Então, já foram aqui pesquisados vários tipos de autoanticorpos presentes nesses pacientes com IPEX e doenças associadas, e foram encontrados alguns. Mas olha só a positividade, como é pequena, ó. Os que mais encontraram, que são os anti-enterócitos e a anti-harmonina, presente nos pacientes com doença inflamatória intestinal, enteropatia, 20%, 19% só dos pacientes que têm, né? Então, não são exames, assim, que fecham o diagnóstico, que são padrão ouro para o diagnóstico. O diagnóstico vai acabar saindo através da identificação molecular da mutação, tá? Então,
se entendeu que esses pacientes precisavam de uma investigação molecular, né? Então, todos os casos onde as características clínicas, né, que a gente já falou, conduziam inicialmente ao diagnóstico de IPEX, eram submetidos à investigação molecular. Agora nós vamos achar uma mutação no gene FOXP3. Surpresa! A investigação molecular desses pacientes mostrava que o gene FOXP3 estava normal em 70% a 80% dos casos. Então, que conclusão se chegou? Que existiam outras mutações genéticas responsáveis por quadros clínicos parecidos com o do IPEX. Então, essas situações foram chamadas IPEX simile ou IPEX like, tá? Então, essa aqui é uma tabela, ó, de um artigo já aqui de 2020, que coloca aqui uma lista de genes que, quando mutados, vão levar a casos clínicos muito parecidos com aqueles descritos inicialmente do IPEX por mutação no FOXP3. Então, são IPEX-like síndrome. Então, aqui tem dos meninos que a gente falou, ó, deficiência de 10 L10RA, tá? Deficiência de CTLA4 e assim por diante. Então, na nossa prática clínica, conforme os exames exome e genoma forem ficando mais frequentes, a gente vai começar a ver várias mutações e suas apresentações e vai conseguir fazer uma correlação entre a mutação e o quadro clínico que está apresentando, tá? Então, eu vou falar agora de um artigo muito interessante, quem quiser depois pode ler na íntegra, é um artigo de 2020, que fez um levantamento entre os pacientes IPEX e IPEX-like, tá? Então, o número de casos reportados, né? Então, aqui no azulzinho mais claro, é um número de casos menor, tá? E no azul mais escuro, que seria aqui nos Estados Unidos, já foram reportados muito mais casos, porque a avaliação molecular, ela é mais frequente, né? Então, quanto mais eu tenho acesso a essa avaliação molecular, mais casos eu vou encontrar. Mas é uma coisa que é descrita no mundo inteiro, ó, né? São uma mutação de distribuição universal. Aí, ao comparar esses dois grupos, o IPEX com mutação FOXP3 e o IPEX simile com outras mutações que não FOXP3, a gente consegue identificar algumas alterações. Então, lembrar que são crianças pequenas, né? Então, no IPEX, 47% das crianças têm uma enteropatia. A apresentação inicial vai ser diarreia crônica, doença inflamatória intestinal. Enquanto que no IPEX simile, ó, um pouco menos, 37% tem enteropatia. No IPEX, aqui é o diabetes, ó, 22% tem diabetes, 19% tem dermatite, 5% tem doenças do trato gastrointestinal. No IPEX simile, a dermatite aqui, ó, é bem mais frequente. A infecção do trato respiratório também. E o diabetes mellitus é menos frequente. Então, existem diferenciações fenotípicas entre esses pacientes. Nessa figura extraída do mesmo artigo, a gente consegue entender, ó, o IPEX, então, a primeira manifestação dele pode ser enteropatia ou diabetes, antes dos 2 anos de idade. Depois, a maioria deles costuma apresentar uma segunda manifestação, que seria a tireoidite, né? E outro, a terceira. Então, através desse esquema de cores, a gente vê que os pacientes, ao longo da vida, vão apresentando uma sucessão de manifestações autoimunes que vão incluir diabetes, tireoidite, enteropatia, citopenias, tá? Ó. Então, aquelas plaquetopenias que não respondem aos corticoides, né? Aquela plaquetopenia que apareceu no menino mais velho, ou numa menina, no caso do IPEX-like, pode ser uma mutação relacionada ao linfócito T regulador, tá? Como é que trata, então, esses pacientes? Bom, tratamento específico. Tem diabetes da insulina, né? Tem hipotireoidismo da hormônio tiroidiano, e muitas vezes, por conta da enteropatia, a gente vai precisar usar imunossupressores, imunomoduladores, mas de toda forma, o tratamento de suporte está sempre presente. Nutrição, prevenção de infecções, tratamento das infecções intercorrentes, são pacientes muito difíceis de controlar. Então, assim, nesta avaliação deste
artigo se encontrou um controle em torno de 27% dos pacientes quando disponíveis todos os métodos de tratamento possíveis para eles, né? Então, o que a gente faz com esses pacientes? Tem que encaminhar para o transplante autólogo de células hematopoéticas. Antigamente chamado transplante de medula óssea, hoje é chamado assim porque as células hematopoéticas podem vir do cordão umbilical, por exemplo, né? Ah, então é fácil? Não é fácil fazer isso também. Então, aqui na literatura, nós temos 3 artigos que descrevem a experiência dos diferentes autores com esses pacientes. Então, esse primeiro artigo de 2012 descreveu 28 pacientes com diagnóstico de IPEX que foram encaminhados para o transplante. 28% já faleceram naquela época só no condicionamento de transplantes, né? E os que fizeram tiveram uma sobrevida em torno de 80%, porém, dos que sobreviveram ao transplante, 20% acabaram falecendo após o procedimento. Então, é um tratamento aqui que ainda carece neste momento, de bastante eficiência, né? Depois, nesse outro artigo de 2018, que descreveu 173 pacientes, também encontrou uma sobrevida de 81%, já estava melhor. E nesse de 2020, que juntou vários relatos de diferentes centros, eles descreveram 459 pacientes submetidos ao transplante, sendo que desses, no momento da publicação, 23%, ou seja, 106, tinham sido submetidos ao transplante, a taxa de sobrevida em torno de 80%, né, 84%, mas muitos apresentaram reação enxerto versus hospedeiro e 16% acabaram evoluindo a óbito nos primeiros 3 anos após o transplante. Então, ainda não é o tratamento ideal para esses pacientes. Portanto, está sendo desenvolvida em vários diferentes centros de pesquisa a terapia gênica, né? Onde se propõe trocar essa mutação por uma sequência de genes saudável, né, através de diferentes métodos de reprogramação aqui genética, entre eles o CRISPR-Cas9, né, mas isso é um assunto que a gente precisaria de uma outra apresentação para falar sobre isso, só para ilustrar que como a gente evoluiu, né, desde entender que existe uma doença, de saber o que essa doença significa, qual é a célula envolvida, qual é a sinalização intracelular envolvida, como que é feito o tratamento e que a gente ainda está procurando, né, o melhor tratamento possível para ele. Então, nós temos um quebra-cabeça que já tem várias peças, às vezes não encaixam muito direito aqui, mas a gente já está entendendo do que se trata, né? Então, é uma construção do conhecimento que nos permite hoje entender essas doenças de autoimunidade, né? Então, eu vou falar para vocês aqui de 3 casos que a gente tem, muitos de vocês devem conhecer os pacientes até, porque eles estão aí na enfermaria, no ambulatório, né? Para ficar mais fácil de guardar. Então, o primeiro caso é um menino que tem um IPEX, ele tem uma mutação FOXP3 identificada, bonitinha, tá? Então, é um menino, né, que nasceu em outubro de 2020, então ele tem aqui, vai fazer 2 anos, né, essa aula aqui foi de atrás. É o primeiro filho de pais jovens, não consanguíneos, teve uma gravidez e um parto sem intercorrência, nasceu grandão, né, 4,270 kg, aleitamento materno exclusivo até o 2º mês. Tudo ia bem quando aos 2 meses de idade teve febre, diarreia secretora, evoluiu para sepse, para choque, foi entubado, usou droga vasoativa, fez diálise peritoneal, né? Sobreviveu a este evento. E ao longo do primeiro ano de vida, ele tinha episódios recorrentes de diarreia de menor intensidade, não necessitavam de hospitalização. Entretanto, aos 15 meses, teve um novo quadro de vômito, diarreia, desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos graves, choque, parada cardiorrespiratória. Durante a internação, infecções bacterianas e fúngicas, distúrbios de coagulação, menino bem grave, né? Foi feita uma biópsia intestinal que mostrou processo inflamatório crônico, com predomínio de células TCD4. Lembra da tela
TCD4, que vai dar origem às células T reguladoras, né? E ele tinha um hemograma aqui, com discretas alterações, ó. Pelos exames simples, era difícil a gente, só se baseando nisso, falar que ele tinha IPEX. Uma discreta neutropenia, né? Uma plaqueta tendendo à diminuição aqui, uma imunoglobulina G baixa por conta dessa diarreia, dessa enteropatia, precisou em algum momento até receber imunoglobulina, depois isso se normalizou, tá? Em vista do fato de ser um menino, de ter essa enteropatia grave, né? De ter um início muito precoce dessa diarreia, afastadas todas as causas infecciosas, se pensou em IPEX e foi iniciada a terapêutica para ele. Então, foi usado o sirolimus, que é um imunossupressor potente, nessa dose aqui, e ele teve uma melhora muito boa. Agora ele teve alta, depois de uma internação bem prolongada, está fazendo acompanhamento frequente, já está inscrito no REREME para o transplante, já está lá no Itaci, que é o centro transplantador, já está fazendo as consultas, né? E nós participamos aqui na Unicamp do projeto Genoma, colhemos o genoma para ele e solicitamos um adiantamento na leitura desse genoma, e quando feito o genoma, olha que apareceu FOXP3. Então, a mutação dele é um FOXP3, ó, nunca tinha sido descrita antes na população. Então, ela foi classificada como significado incerto. Entretanto, somando o fenótipo dele com o genótipo, nos é permitido fazer o diagnóstico de IPEX com mutação FOXP3, tá? O caso 2 é o adolescente que eu falei antes, com a mutação do CTLA4, né? Então, aqui é uma figura mostrando esse receptor de superfície da célula T ativada, né? E esse receptor, ele age se ativado aqui, ele inibe a célula T. Outros receptores de superfície, se ativados, ativam a célula T. Então, essa aqui é uma célula apresentadora de antígeno. Quando ela ativa só esses outros dois aqui, que são receptores de superfície para ativação, a célula fica ativada. Quando ela ativa o CTLA4, a célula fica inibida. Então, existe o tempo todo uma movimentação entre ativação e inibição, ativação e inibição, ativação e inibição. Se eu não tenho CTLA4, se eu tenho uma mutação que não funciona, ativação, 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 sem inibição. O que vai acontecer? Autoimunidade, né? Então, esse menino aqui é um menino que nasceu em 2016, ele tem agora 16 anos, e que tinha um quadro de dor abdominal, diarreia recorrente, baixo ganho pôndero estatural. Aí, com 4 anos, ele recebeu o diagnóstico de doença celíaca, porque ele fez uma biópsia de duodeno e tinha achatamento das vilosidades, mas naquela época já se viu uma linfocitose moderada, né, nessa biópsia. Evoluiu com uma má resposta à dieta do glúten. Fazia dieta do glúten direitinho, mas mantinha esteatorreia, anemia, uma plaqueta no limite inferior, né? E aos 9 anos ele teve uma única internação por 30 dias, por conta de diarreia e desidratação. Foi feita a revisão da lâmina de biópsia, que mostrou sinais de enteropatia autoimune. Então, aqui tinha diminuição de células caliciformes, corpos apopitóticos, atrofia vilositária, aumento de linfócitos. Então, quando você olha essa biópsia, assim, por um médico, patologista já experiente, ele consegue encontrar uma série de achados que ajudam no diagnóstico fenotípico desses pacientes, né? Aí foi feito o diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal, ele usando prednisona e azathioprina em doses baixas, ele vai bem, tem episódios esporádicos de dor abdominal, uma diarreia leve, responde espontaneamente. Aí, quando ele fez 13 anos, a gente investigou ele tudo de novo. Então, ele tem um IgG, limite inferior, um discreto aumento das células T citotóxicas, discreta diminuição de linfócito B, fez uma nova biópsia de duodeno, que estava lá, todas as alterações, atrofia de vilosidade, plasmócito, linfócito, colite, porém, ele evolui bem. A única coisa é que ele tem uma altura abaixo do P3, mas ele joga futebol, ele joga tênis, ele é extremamente atlético. E ele fez um exoma por conta dele, onde foi encontrada a mutação
CTLA4. Então, é um exemplo que nem toda mutação ela vem associada a um quadro grave, né? Os pacientes têm fenótipos diferentes. E as outras 3 que a gente já falou, os casos 3 a 5, são as crianças que apresentaram, que nós diagnosticamos com a mutação IL10RA, tá? Então, lembra que o receptor de IL-10 ele é muito importante para receber o IL-10 que é produzido pelo linfócito T regulador, e quando esse receptor é ativado, ele inibe, né? Ele ativa genes anti-inflamatórios, então ele inibe a atividade inflamatória e propicia a atividade anti-inflamatória. Então, vamos falar aqui de 2 meninas, então elas não são IPEX, né? Elas são IPEX simile. A primeira menina nasceu em março de 2014 e chegou para nós, olha quanto tempo depois, 4 anos depois. Como que era a história dela? Malformação anorretal, colostomia aos 2 meses de idade, diarreia, hipótese de APLV, múltiplas infecções, sepsis, desnutrição, anemia, trombocitose, pancolite crônica. Então, tudo isso aqui ela apresentou antes de chegar aqui para nós. Aqui, feita a investigação, mutação e homozigose do gene IL10RA. Os pais eram consanguíneos, a mesma mutação estava presente nos pais em heterozigose. A outra menina nasceu em junho de 2018, já chegou mais cedo para nós, 2019. Diarreia, baixo ganho de peso, anemia, estenose de sigmoide, fístula retovaginal, colite. Essa menina tinha 2 mutações em heterozigose. Uma vinha da mãe e outra era uma mutação de novo, que não tinha nem na mãe e nem no pai, tá? E o terceiro menino, essas 2 meninas, então, elas foram, a gente acabou publicando, quem tiver interesse de ver, foi um trabalho conjunto com o grupo da gastropediatria e da imunopediatria, tá? Que uma publicação bastante interessante, mostrando que essas crianças tinham essas doenças inflamatórias, tinham as mutações, e no seu sangue periférico elas tinham uma IgE muito elevada, assim como o IL-10 muito elevada, né? Porque o IL-10 não encontrava o receptor para atuar, então ele ficava sempre muito alto. E o último paciente mais recente é um menino que nasceu em junho de 2020 e chegou para nós em maio de 2021, né? Também, olha que história, assim, florida, né? Segundo mês de vida, sepse, infecção por citomegalo, infecção por herpes, dermatite, dor abdominal, sangramento vivo, bulbodenite erosiva, pancolite, pais consanguíneos, e o pai tinha uma história de retrocolite também, SIC, né? A gente não examinou o pai. Esse também tinha uma mutação IL10RA em homozigose. Interessante lembrar que os 3, cada um deles tem uma mutação diferente, né? O mesmo gene, mas as mutações são diferentes, tá? E temos também outras crianças que a gente está investigando. Então, tem aqui, ó, 3 meninos, um de 4, outro de 10, outro de 13, com diferentes sintomas, ó, diarreia crônica, síndrome nefrótica, asma de difícil controle. Esse aqui de 10 anos tem diarreia, diabetes, síndrome nefrótica, hipotireoidismo. O outro de 13 anos, diabetes mellitus aos 3 anos de idade, síndrome nefrótica, hipotireoidismo. Por que eu coloquei isso aqui? Porque em comum, o que eles têm? O longo tempo decorrido entre o início dos sintomas e encaminhamento ao serviço terciário. Por que acontece isso? Porque o pediatra, o clínico, o especialista que vê esta criança não juntou as pecinhas do quebra-cabeça para dizer assim, isso aqui deve ser um erro inato da imunidade. Então, o que a gente fala para os alunos, para os residentes que passam com a gente? Suspeitem precocemente dos erros inatos da imunidade. Crianças com manifestações graves, com manifestações atípicas, com manifestações múltiplas, investiga se não é um erro inato da imunidade. Então, esses pacientes, eles fazem uma peregrinação. Vai no gastro, trata diarreia, depois vai no nefro, trata síndrome nefrótica, aí vai no pneumo, trata asma. Até que alguém fala, nossa, tem 3 coisas, deixa eu encaminhar para o imunologista. Aqui é a mesma coisa. Então, os especialistas têm que ter essa visão ampla, que se ele tem várias manifestações diferentes, ele deve ter um erro inato da imunidade, né?
Então, assim, a gente tem N outros pacientes que têm manifestações autoimunes, né? Que não estão relacionadas obrigatoriamente aos linfócitos T. Isso que eu falei lá no começo, que a gente tem várias outras mutações e disfunções que levam à autoimunidade. Então, a gente tem pacientes com imunodeficiência comum variável, a gama-globulinemia ligada ao X, SCID, CID, defeitos de regulação, como, por exemplo, a síndrome autoimune linfoproliferativa, né? O Scott Aldrich tem um paciente internado na nossa enfermaria, doenças inflamatórias intestinais, neutropenias, plaquetopenias. Então, a doença IPEX e a IPEX síndrome não reduz em si mesmo todas as manifestações de autoimunidade do ser humano, não, é uma parte, é para a gente entender que nós estamos num caminho, aprendendo como que essas manifestações autoimunes acontecem, né? Então, aqui é um quadro que mostra que, dentre as manifestações de autoimunidade, você pode ter vários erros inatos envolvidos, desde uma deficiência seletiva de IgA, está associada a enteropatia, alterações reumatológicas, até o próprio IPEX, que nós falamos, né? A síndrome de George, ataxia, telangiectasia e assim por diante. Então, lembrar que os erros inatos da imunidade são múltiplos e que podem, todos eles, ou pelo menos a maioria deles, cursar em algum momento com manifestações autoimunes, tá? Então, hoje, o que se entende que existem manifestações fenotípicas que a gente deve prestar atenção, né? Então, doenças tireoidianas, endocrinopatias, enteropatias, artrites, alopécia, vitiligo, né? Vasculite, síndromes, glomerulopatias e assim por diante, que se a gente for procurar as suas manifestações de autoimunidade, a gente vai encontrar alguns genes mais prevalentes, mas quanto mais a gente estuda, mais gene, mutação aparece aqui nesse quadrinho que foi pela primeira vez descrito aqui em 2019. Então, é uma medicina de precisão que está sendo feita, né? E que mostra que os erros inatos da imunidade, muitas vezes, eles têm muito mais manifestações de autoimunidade do que infecção, né? Que era uma noção que a gente tinha antes. A imunodeficiência primária porque tem muita infecção. Não. Se ele tiver muita autoimunidade, uma alergia de difícil controle, ele também pode ser um erro inato da imunidade, merece ser investigado e diagnosticado como tal, tá? Então, aqui são alguns trabalhos do grupo, né, que a gente faz estudando com relação a isso. Aqui, com relação à importância da imunofenotipagem, que deveria ser de muito mais acesso, né, nos diferentes serviços de saúde. Outro trabalho junto com a gastro a respeito das hepatites autoimunes, e trabalhos também da doutora Marluce, que tem contribuído bastante para o estudo e desenvolvimento dessas doenças aqui no nosso serviço, né? Fenótipos também de outros sinalizadores intracelulares relacionados à autoimunidade, a célula T e assim por diante. Esse é um assunto tão interessante que agora, estourando aqui agora em outubro, né, nós vamos ter um congresso da Sociedade Europeia para Imunodeficiências, o ESID, que vai falar só sobre isso, desregulação e hiperinflamação nos erros inatos da imunidade, para vocês verem a importância que o assunto vem tomando a cada dia, né? Então, tudo isso que a gente falou, na verdade, é para a gente entender que o que nós estamos vendo hoje é fruto do que alguém já viu antes, né? Então, isso já é uma noção que já vem desde o século XII, lá na Idade Média. Esse filósofo, Bernard Chartres, ele já foi um dos primeiros que escreveu, né? Que tem um texto escrito, manuscrito, na verdade, aqui, que dizia assim: somos comparáveis a anões encavalitados sobre os ombros de gigantes, os antigos, né? Vemos, portanto, mais coisas do que eles viram e vemos mais longe do que eles. Qual a razão para isso? Não é nem a acuidade do nosso olhar, nem a superioridade da nossa altura,
mas porque somos transportados e elevados pela alta estatura dos gigantes. Então, hoje, tudo isso parece muito simples para nós, né? Pede aí um exoma, um genoma, uma imunofenotipagem, é isso, é aquilo, faz assim, faz assado. Quanto esforço não foi necessário para chegar a isso e nos permitir toda essa facilidade de hoje, né? Então, essa aula teve o objetivo de relembrar para as pessoas que nós estamos numa atividade em constante aperfeiçoamento, em constante evolução, e que a gente tem que sempre ser grato por aqueles que vieram antes e que nos permitiram atuar com tanta precisão hoje, né? E os que vierem depois de nós também se beneficiarão das coisas que a gente vê hoje, das coisas que a gente aprende hoje, e que eles vão ter capacidade de melhorar ainda mais. Então, é um processo bem interessante que eu acho que gera também uma reflexão interessante, né? Por isso que eu achei que valeria a pena compartilhar com vocês. É isso aí. Muito obrigada.